Esse aqui, o desastre da região serrana. Nós tivemos 2 desastres, né? Um em 2011. Não, teve outros, mas grandes foi um em 2011 e o outro agora Acho que há pouco tempo. o grande mesmo, acho que o maior até dos que os mais recentes foi esse de 2011, que houve uma grande necessidade de mobilização de helicópteros da Polícia Civil, dos bombeiros, para Sim, resgate de um sim, grande sim. número de Isso. pessoas. Em 2011... Você participou desses Sim, resgates? participei, né? Na época era segundo tenente, bem novo mesmo. E a gente, nessa ocorrência, só pra gente fazer a contextualização, né? Foram mais de 900 mortos. Registrados, né? Que dizem que tem uma turma Temos alguns ainda que foram desaparecidos. Isso é comum em catástrofes no mundo todo. Às vezes a gente não realmente acaba não encontrando todos por vários motivos, né? Sim. Então, nessa ocorrência foi uma ocorrência assim que a gente teve que dividir entre várias cidades, né? Foram várias cidades afetadas. Então, grupos de bombeiros foram para Teresópolis, grupos de bombeiros foram para Petrópolis, alguns foram para Friburgo, alguns para Itaipava. Não, a diferença do desastre de 2011 para 2022, que a gente teve agora, no passado, né? Justamente que os acidentes, os deslizamentos de terra, né? Os afogamentos, as enchentes, as inundações, os colapsos de edificações, tudo isso aí aconteceu em áreas rurais também, em áreas longe dos centros urbanos. Diferente de 2022, que foi mais no centro de Petrópolis, em geral. Então, o que isso diferencia, o que isso muda a estratégia? Foi o que o Rômulo falou. Precisou ter uma articulação grande de aeronaves, porque a gente não conseguia chegar a pé nos locais. A gente tinha algumas viaturas 4x4 que conseguiam chegar, mas em algumas localidades a gente só conseguia chegar de aeronave. Então, assim, a gente teve... O governo como um todo teve helicópteros de todas as áreas. Teve do IBAMA, vários cederam, né? Vários empresários cederam também. A sociedade se uniu, né? Para tentar ajudar. Então, a gente trabalhou em todas essas áreas. Tem uma história curiosa. Em Itaipava, num dos dias que eu estava lá, a gente já estava naquela fase já de atendimento, de recolhimento das vítimas dos corpos, e estava naquela fase de entrega, né, de mantimentos para quem estava isolado. Quem estava isolado estava passando fome e sede, porque não tinha para onde ir. Estava isolado verdadeiramente. Então a gente estava indo de aeronave, né, de helicóptero, para os locais com as cestas básicas, né? Então, e com roupas também, etc. Então a gente embarcou num desses helicópteros grandes aí da Força Aérea emprestados, e a gente foi para um local desses lá em Itaipava, um local longe de dentro da cidade. A gente pousou, foi difícil de segurar as cestas básicas, porque as pessoas atacavam a gente. As pessoas atacavam a gente querendo a comida. Era até difícil a gente poder dividir, separar para cada família, porque era muito complicado de separar quem era quem. A gente não tinha cadastrado quem eram as pessoas, né? Era uma coisa muito ainda de resposta. Entregar água e alimento. Água e alimento. E o helicóptero deixava a gente, ele não podia ficar lá, porque ele tinha que sair para levar outras pessoas a outro lugar. Então ele deixava a gente 10 da manhã e voltava 4 da tarde. E aí nesse dia o helicóptero não voltou. A gente entregou as... Esqueceu vocês. A gente entregou as cestas básicas e deu 4h20, 4h30. Cadê a aeronave? E você vai se lembrar disso, né? As pessoas que estão assistindo vão se lembrar. Uma das dificuldades nossas, né? Um dos desafios que a gente enfrentou nesse desastre foi que a rede de telefonia caiu toda. A gente só conseguia se falar por telefone por satélite. Aquele que tem uma antena grande. Que é caríssimo. Uma ligação custa uma fortuna. Em 2011, então, né, custava muito mais. A gente não conseguia se falar, não tinha WhatsApp na época, não tinha nada. A internet caiu, foram afetadas. Né? As estações na rádio base, né, as repetidoras foram afetadas e a gente não conseguia falar. E aí? E como é que faz pra falar que o helicóptero esqueceu da gente? A gente ficou lá, escureceu, a gente andou 3, 4 km até chegar a uma estrada onde tinha um pouquinho de sinal. Ligamos pra base e vieram de viatura pegar a gente. Então, assim, o desastre foi tão intenso que até a logística, pela necessidade de ser rápido para as pessoas, né, privilegiou as pessoas e a gente, obviamente, ficou em segundo plano porque missão cumprida, volta quando der. Era isso, volta quando der. Entrega, sustenta e volta. Então, assim, a gente entendeu que realmente foi o pior desastre natural
que nós vivemos até hoje. Você falou que na conversa anterior que o pessoal do SAMU, não, do automóvel de remoção de cadáver, ARC, Isso, autorremoção de cadáver. autorremoção de cadáver, muitas vezes tem um acompanhamento psicológico, né? Sim. Pelo que eles acabam lidando, né? Mas eles também, quando vão pra lá, eles sabem que vão lidar com isso. Já sabe já. E como é que fica a cabeça das pessoas de você estar aqui no seu batalhão, de repente você vai para Petrópolis e você tem que ficar retirando corpos de lamaçal, corpos de escombros, e aí você retira criança, você retira mulher, você retira pai, você às vezes retira um pai que tá o filho vivo, vendo aquela remoção e vice-versa, acho que até pior, vendo um pai, vendo um filho sendo retirado morto. Cara, como é que foi lidar com tudo isso? Como é que foi essa situação pra vocês? A gente... Esse pós, né? A gente parece que liga um botão do automático. A gente vira verdadeiramente uma máquina de salvar. A gente não para ficar analisando se eu tô cansado, se eu vou ficar triste porque eu vi um bebê entre os braços de um pai, os dois mortos debaixo da terra, que foi muito comum a gente encontrar lá. A gente encontrou famílias juntas abraçadas, sinal de que elas morreram abraçadas. Quando você retirava algumas pás, né, de terra e lama, quando a retroescavadeira às vezes ajudava a gente a tirar uma parte maior, encontrava 3, 4 pessoas juntas, como se elas estivessem dormindo juntas. E realmente isso aconteceu. A gente ligou esse botão porque a gente sabia que fora dali tinham dezenas de pessoas observando a gente, que eram parentes, amigos, familiares, que estavam desesperadas para pelo menos ter o corpo. Para falar, eu vi, eu enterrei, eu cumpri o ciclo. Quando a pessoa não encontra o corpo, fica uma chaga aberta e ela realmente acaba não encontrando respostas a curto prazo. Então, pra gente... Parece que não termina. Parece que não termina. Pra gente, apesar de saber que chegar naquele local depois de 4, 5 dias de ocorrência e a chance de encontrar alguém vivo é quase que nula debaixo da terra, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente vai atender um prédio que cai, por exemplo, uma edificação que cai por completa, você ainda tem chance de encontrar gente viva ali por dias. Porque existem bolsões de ar que são feitos entre as lajes. Já no deslizamento, não. No soterramento você não tem espaço de ar, você não tem ar, é terra. Então a morte se dá em minutos. Então, nessa ocasião, a gente sabia que provavelmente a gente ia encontrar corpos. E como é que a gente sabia que teriam pessoas ali? Porque os vizinhos falavam, ó, aqui morava fulano, fulano, fulano. Aqui é a cozinha, tá? Ali era a garagem. Aqui morava o vizinho tal, tal, tal. E você só via lama? Só via lama, via lama.